Aquilo que não enfrentamos em nosso interior acabará se manifestando como destino. Carl Jung. Você já se perguntou o que, se arrancado de você, faria todo o resto da sua vida perder o sentido? Não estou falando de objetos, títulos ou conquistas. Falo de algo mais íntimo, mais silencioso. Algo que talvez você nunca tenha nomeado, mas sente que está lá, no fundo. Um centro, um núcleo. Imagine um tabuleiro de xadrez. Todas as peças se movem, guerreiam, fazem manobras espetaculares. Algumas sacrificam-se, outras brilham no ataque. Mas há uma peça que raramente se move, que parece quase passiva, o rei. E, no entanto, toda a partida gira em torno dele. Quando o rei cai, o jogo acaba. Tudo o que veio antes, os sacrifícios, as estratégias, os brilhos, se tornam irrelevantes. Essa peça frágil, imóvel e silenciosa é o símbolo perfeito do nosso núcleo mais profundo, aquilo que sustenta quem somos, mesmo quando o mundo lá fora muda. O rei é o arquétipo do centro psíquico, do self, como chamou Jung. Não é um símbolo de domínio externo, mas de ordem interna. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse símbolo. Vamos explorar o que significa proteger o que realmente importa. Falar sobre o poder que nasce da estabilidade interior e entender por que o verdadeiro colapso não começa fora, mas dentro. Se você já sentiu que está se movendo demais, mas não chega a lugar nenhum, se já se pegou admirando a velocidade dos outros e esquecendo do que te sustenta, se sente que há algo em você que não pode ser tocado, mas que precisa ser protegido, essa jornada é para você. Ao final, meu convite é simples: que você encontre o seu rei e aprenda, finalmente, a defendê-lo. No xadrez, o rei é lento, move-se uma casa por vez. Observa, quase imóvel, enquanto as outras peças se lançam ao campo de batalha. À primeira vista, ele parece inútil, frágil, mas essa impressão é ilusória. Sem ele, não há jogo. Sua presença sustenta toda a ordem do tabuleiro. Na psicologia analítica, esse rei é o símbolo do self, o centro regulador da psique, aquele ponto que une o consciente e o inconsciente e que dá sentido ao processo de individuação. Jung afirmava que todo ser humano carrega dentro de si um centro arquetípico que organiza o caos interior. Um núcleo que, mesmo invisível, orienta nossas escolhas, nossos afetos, nossos impulsos mais profundos. A esse centro não se chega com lógica ou controle. Ele se revela quando estamos dispostos a escutar. Você já percebeu como há momentos na vida em que tudo parece desorganizado, mas ainda assim você sente que algo em você permanece firme? Esse é o rei. Não fala alto, não precisa correr, mas sustenta, e quando esse centro é ignorado, seja por distração, medo ou vaidade, todo o resto desmorona, mesmo que, do lado de fora, tudo pareça bem. A pergunta, então, não é apenas quem sou eu, mas o que me sustenta quando tudo ao redor perde a forma. Muitos vivem anos inteiros sem encostar nesse centro. Movem-se rápido, produzem, alcançam metas, mas vivem como peças periféricas sem contato com o próprio núcleo. Tornam-se especialistas em atacar e se defender, mas esquecem por quem, ou pelo que, estão jogando. O self, esse rei interior, não grita, mas sente. Não exige, mas exige ser reconhecido. E quando o ignoramos por tempo demais, ele nos cobra, com crises de sentido, insatisfação crônica, sentimentos de vazio que nenhuma conquista preenche. Por isso Jung dizia: o encontro com o self é sempre um ponto de virada. É nesse encontro que o jogo muda. Porque você passa a entender que a vida não é sobre a quantidade de movimentos, mas sobre a direção de cada um deles. A fragilidade do rei não é um defeito, é uma advertência. Ela nos ensina silenciosamente que aquilo que mais importa em nossa vida não é, necessariamente, o mais forte, o mais visível ou o mais admirado. Pelo contrário, o que nos sustenta de verdade costuma ser o mais sutil e, portanto, o mais vulnerável. Jung compreendia essa fragilidade como parte do mistério da psique. O self,
como centro regulador, não é um castelo blindado. É um espaço simbólico de equilíbrio, delicadamente construído. E como todo equilíbrio, é fácil de romper quando se vive em excesso, de movimento, de cobrança, de ruído. Quantas vezes, em nome da eficiência, você abriu mão do descanso? Em nome da aprovação, silenciou a própria verdade? Em nome do controle, ignorou o que sentia? Cada uma dessas concessões pode parecer pequena, mas se acumulam como rachaduras no núcleo. E um dia, quando se menos espera, o rei está em xeque, não por um grande inimigo externo, mas por uma série de pequenas negligências internas. O colapso não começa no trabalho perdido ou no fim de um relacionamento. Começa antes, no momento em que o centro deixa de ser priorizado. O mais curioso é que muitas vezes esse colapso vem disfarçado. A vida segue, você sorri, entrega, aparece. Mas por dentro, algo começa a ruir. Não há mais sentido nas pequenas vitórias. Tudo exige esforço demais. E o que antes bastava, agora cansa. Esses são os sinais. Não de que você está fraco, mas de que está distante do rei. Daquilo que organiza sua existência, que dá direção ao seu caos, que conecta você ao que tem valor, mesmo quando o mundo diz o contrário. Jung nos alerta que a perda do centro é sempre acompanhada de uma perda de sentido. E sentido, em sua visão, é aquilo que nos ancora ao sagrado dentro da vida comum. Proteger o centro, portanto, não é um ato de orgulho, é um gesto de humildade. É reconhecer que há em você algo que não pode ser sacrificado, algo que, se for perdido, faz com que todo o resto perca sua lógica. A fragilidade do rei é o que o torna digno de proteção, e o que torna a sua vida digna de uma atenção radical. Vivemos em uma cultura que glorifica o movimento. Faça mais, vá mais rápido, alcance o próximo nível. Estamos cercados de estímulos que nos dizem que parar é perder, que refletir é desperdiçar tempo, que ser lento é fracassar. Mas Jung nos lembra que há uma diferença abissal entre movimentar-se e avançar, entre estar ocupado e estar consciente, entre perseguir metas e viver com propósito. A maioria das pessoas hoje vive como uma torre ou um cavalo no tabuleiro, em velocidade constante, desviando de ameaças, ocupando espaços. Mas poucas sabem quem ou o que estão defendendo. O rei, o centro, desapareceu de vista, e quando isso acontece, o jogo vira um ritual automático. Estratégias brilhantes, conquistas externas, mas tudo vazio. Esse é o risco de viver a partir da persona, aquele papel social que projetamos para sermos aceitos, admirados, elogiados. A persona não é um problema em si. Jung reconhecia que ela é necessária para a convivência, mas quando confundimos a persona com a alma, quando nos tornamos apenas o que o mundo quer ver, o rei desaparece. Quantas vezes você tomou uma decisão pensando em como ela seria percebida e não em como ela afetaria seu centro? Quantas vezes o medo de desapontar foi maior que a vontade de ser sincero? Quantas vezes o silêncio da alma foi abafado pelo barulho das expectativas externas? Quando o self é ignorado por tempo demais, ele começa a se manifestar de forma simbólica, em sonhos confusos, em inquietações sem nome, em doenças psicossomáticas. Ele não se vinga, mas chama para dentro. Chama para reavaliar. Jung dizia, o que não é trazido à consciência retorna como destino. Em outras palavras, ignorar o centro hoje significa pagar o preço amanhã. Por isso, não se trata apenas de reduzir o ritmo, trata-se de se perguntar: para onde estou indo? E por quê? O que me faz continuar me movendo? E o que, em mim, está parado demais há tempo demais? Proteger o rei não significa parar o jogo, mas mudar o foco. Significa lembrar que cada jogada, cada esforço, cada movimento só tem sentido se for feito a partir daquilo que é essencial. Existe uma imagem tradicional de liderança, visível, forte, carismática. O líder como guerreiro, orador, comandante. Mas há outro tipo de liderança, mais rara, mais silenciosa, mais transformadora. Carl Jung
descreveu esse tipo de presença como uma consequência da individuação, o processo pelo qual o indivíduo se torna quem ele é de fato, integrando luz e sombra, persona e alma, razão e instinto. É quando a pessoa não atua mais para convencer, mas para expressar aquilo que descobriu em si. Liderar nesse sentido não tem a ver com controle, tem a ver com coerência. Você já esteve diante de alguém cuja presença transmitia serenidade sem dizer uma palavra, que não precisava se impor porque era inteiro? Essas pessoas não operam com esforço. Elas sustentam um campo. São como reis no tabuleiro. Não avançam muito, mas influenciam tudo ao redor. Esse é o poder do centro bem protegido. A verdadeira liderança nasce do reencontro com o self. Não se trata de ter todas as respostas, mas de saber onde se está. De manter o eixo mesmo em meio ao caos. De ser um ponto de orientação em um mundo fragmentado. O líder silencioso não precisa que o sigam. Ele inspira, não precisa convencer. Ele encarna. E não lidera porque quer, mas porque é inevitável. Sua presença ordena o espaço, porque já ordenou o próprio interior. Jung advertia que a maioria das pessoas vive à mercê de forças inconscientes e por isso facilmente se perdem em multidões, ideologias, necessidades alheias. Mas aquele que passou pelo fogo interior da transformação, aquele que enfrentou sua sombra, aquele que reconciliou suas polaridades, esse sabe guiar, mesmo em silêncio. Essa liderança não tem a ver com hierarquia, fama ou posição. Ela pode aparecer em um terapeuta, em um professor, em um pai presente, em um artista anônimo. Ela pode ser exercida até mesmo dentro de si, liderar-se antes de querer conduzir o mundo. E mais, essa presença tem um efeito alquímico sobre os outros, porque, como Jung dizia, nada tem um efeito psicológico tão forte sobre os outros quanto a alma que se transformou. Quando você protege seu rei interior, você se torna o tipo de pessoa que os outros procuram quando tudo desmorona. Não porque você tenha soluções prontas, mas porque você transmite algo mais raro, estabilidade. E em tempos instáveis, isso é poder. Um poder que não precisa de palco, porque já encontrou morada dentro. Cada ser humano carrega dentro de si um centro. Nem sempre ele tem um nome. Às vezes é uma sensação de integridade, um valor inegociável. Uma fé silenciosa, uma promessa feita a si mesmo. E embora muitas pessoas passem a vida sem reconhecê-lo plenamente, ele está sempre ali, esperando ser honrado. Jung chamava esse centro de self, mas também o via como o tesouro oculto da psique, aquele que só se revela a quem está disposto a descer, atravessar o medo e suportar a verdade. Mas como descobrir esse núcleo? A resposta, por mais simples que pareça, começa no silêncio. É no silêncio que percebemos a diferença entre o que queremos e o que precisamos. É no silêncio que se escuta a voz abafada da alma. É no silêncio que o rei interior começa a se revelar, não como um conceito, mas como uma presença. Descobrir esse núcleo exige mais do que reflexão, exige coragem, porque nem sempre gostamos do que ele nos mostra. Às vezes ele nos confronta com decisões que tomamos apenas para agradar. Outras vezes, nos mostra que estamos vivendo uma vida que não é nossa. E, em alguns casos, revela que aquilo que desprezávamos é justamente o que mais importa. Mas uma vez que esse centro é tocado, tudo muda. A vida deixa de ser apenas sobrevivência. Ganha forma, direção, firmeza. Até mesmo o sofrimento ganha sentido. E proteger esse núcleo? Essa é a grande tarefa. Não se trata de isolá-lo, nem de blindá-lo. Trata-se de viver a partir dele, de permitir que ele oriente as escolhas, os relacionamentos, os caminhos. Trata-se de dizer não ao que o enfraquece, mesmo quando o mundo inteiro diz sim. Trata-se de cultivar coerência, mesmo que ninguém veja. De resistir à tentação da pressa, da aparência, da fuga. Esse tipo de proteção é uma forma de amor. Um amor pelo que é verdadeiro, íntimo e essencial. Um amor por si mesmo, não o narcisista, mas o amor que reconhece. Eu sou guardião de algo que não pode ser corrompido.
E quando isso é feito com constância, algo começa a florescer. Um sentido de inteireza, uma paz que não depende das circunstâncias, uma presença que sustenta. Porque como o rei no tabuleiro, esse centro não precisa vencer a partida, ele apenas precisa continuar de pé. E enquanto estiver de pé, você ainda pode jogar, ainda pode escolher, ainda pode transformar. Há momentos na vida em que tudo parece fora do lugar. As peças do nosso tabuleiro estão dispersas. Perdemos ritmo, direção, propósito. É nessas horas que mais precisamos lembrar. O rei ainda está lá. Talvez esquecido, talvez ameaçado, mas vivo. A psicologia do rei é, na verdade, uma psicologia da essência, uma filosofia da interioridade, uma ética da profundidade. Carl Jung nos mostrou que o caminho mais transformador não é aquele que nos afasta de nós mesmos em busca de algo melhor, mas o que nos leva de volta para dentro, para o núcleo silencioso que sustenta tudo. E esse retorno, por mais sutil que pareça, muda tudo ao redor. Quando você reencontra seu rei, você começa a se mover diferente. Você deixa de buscar segurança em conquistas vazias, deixa de lutar batalhas que não são suas, deixa de correr sem saber por quê e começa a escolher, a recusar, a proteger, a sustentar. O jogo não será fácil. Sempre haverá distrações, exigências, ruídos. Sempre haverá quem diga que você precisa ser mais, mostrar mais, correr mais. Mas agora você sabe, a velocidade sem direção é só desgaste. A conquista sem propósito é só barulho. O poder sem centro é só aparência. Proteger o rei não é um capricho existencial. É a única forma de manter o jogo com sentido, porque quando o rei cai, tudo o que foi construído ao redor perde seu valor. Você não precisa se tornar alguém novo, você precisa voltar para quem sempre foi. Talvez a maior liderança que você exercerá na vida não será sobre os outros, mas sobre si mesmo. E talvez o maior ato de coragem não seja enfrentar o mundo, mas escolher, todos os dias, proteger o que há de mais sagrado em você. Se essa jornada falou com algo dentro de você, não a ignore. Pausa. Escute. Recolha suas peças e volte para o centro. Porque enquanto o rei estiver de pé, a partida ainda está em jogo. E você, exatamente como está, ainda pode recomeçar.